Aqui é o Canadá, aqui é os Estados Unidos, e aqui já está a imigração me esperando, aí vem o outro. Olha o outro policial, olha só, vou contar para o seu pai. Você cruzou para os Estados Unidos, a polícia gringa está me acusando para a polícia canadense, está dizendo que o seu cidadão canadense entrou no nosso território. Eles estão decidindo o que fazer, os 3 oficiais e o oficial americano ali, esperando ali, tipo fofoqueiro, para ver o que vão fazer com esse aqui. Vem mais 2, 3, 4, 5 viaturas só por atravessar aqui. O Canadá já não é mais como antes. A fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá continua sem vigilância. Você pode atravessar como se fosse o dono do lugar, ainda é o lugar perfeito para entrar nos Estados Unidos sem ser visto? Lembram dos vídeos em que expliquei sobre parques compartilhados entre Estados Unidos e Canadá que funcionam como espaço neutro para a entrada? Como aqueles parques que existem em Tijuana e na Califórnia, mas sem o muro que os divide no meio, ainda continuam assim? As coisas mudaram com Trump? O que aconteceu com essa amizade entre 2 dos países mais poderosos e influentes do mundo, que são os Estados Unidos, e seu irmãozinho mais novo, que obedece em tudo? Trump conseguiu arruinar 150 anos de fraternidade entre essas nações? Vocês se lembram desse parque, o Peace Arch, ou Arco da Paz, que simbolicamente tem um arco aberto, que simboliza que Estados Unidos e Canadá sempre serão irmãos e que nunca vão fechar suas fronteiras. E quando você entra no monumento, está escrito que essas portas nunca se fechem. Ainda é verdade ou o Trump mudou isso? Vamos ver. Vejam quanto diminuiu o tráfego para entrar na fronteira. Normalmente aqui você já estaria na fila, já teria uma fila de carros para entrar nos Estados Unidos, mas não tem ninguém. Nunca tinha visto assim tão vazio. Olha ali, quer dizer, ali é a fronteira, ali é a passagem, olha, vazio. Você consegue ver as cabines? Os canadenses pararam de ir para os Estados Unidos em grande número, tanto por terra quanto de carro, desde 2024, 2025 e começando em 2026. E os canadenses dão um motivo, especificamente um bem forte: suas ameaças de anexação e as tarifas. Isso se traduz em grandes perdas econômicas para os Estados Unidos. A indústria do turismo dos Estados Unidos dependia muito dos canadenses. Agora eles já vão para outros lugares, como México e Caribe. Não só os voos tiveram uma queda de 20 a 25%, essas travessias, como esta fronteira que vemos aqui, caíram 30% a cada ano. Trump e os americanos chamam essa queda de boicote, mas não é um boicote. O que eles querem não é afetar os Estados Unidos ou sua economia, simplesmente não têm interesse em ir, preferem gastar seu dinheiro em outro lugar. A indústria do turismo dos Estados Unidos está perdendo bilhões. E, na verdade, eles não culpam só o Trump. Não podem culpar apenas uma coisa que o Trump fez, que foi ligar para o primeiro-ministro canadense, o governador do estado 51. Aí você pode culpar o fato desses cruzamentos estarem vazios e também acrescentar as preocupações com os direitos humanos. Aqui no Canadá, vemos nas notícias que nos Estados Unidos as pessoas são agredidas por protestar ou por exercer direitos básicos e acabam presas, ou até mesmo indo para a próxima vida. Isso é algo que no Canadá se vê muito raramente e assusta as pessoas. É da natureza humana. Se você vê um vídeo de algo que aconteceu em outro país, você já fica com uma ideia negativa desse país. Na verdade, as companhias aéreas reduziram o número de voos diretos que saem de cidades canadenses para cidades americanas e aumentaram o número de voos diretos do Canadá para o México, Ilhas do Caribe e para a América Central e do Sul, ou seja, os números estão aí. Por exemplo, aqui, olha, do seu carro você pode ver os Estados Unidos, essa é a fronteira, você pode passar por ali. O país está mijando nos Estados Unidos, mija nos gringos, mija mais neles. Deixo claro para os agentes de imigração que vão ver o vídeo. Eu não conheço essa pessoa, não tenho nenhuma relação com ele, eu só parei aqui e o encontrei. Não o conheço. Se me ligarem para perguntar a identidade dele, eu não sei. Então, olhem, essa parte aqui eu mostro para vocês no mapa. Está completamente sem vigilância, bem na fronteira.
Ou seja, você pode atravessar, aqui é o Canadá, aqui são os Estados Unidos, você pode atravessar tecnicamente e lá do outro lado não se vê nada. Não vejo polícia, viaturas ou qualquer coisa. Devem ter sensores e devem ter drones, ou seja, tenho certeza de que tem, mas a pé, patrulhando a pé, eu não vejo nada. Ou seja, aqui tecnicamente você já está nos Estados Unidos, aqui. Mas como eu disse nos vídeos anteriores sobre esse assunto, dessa mesma fronteira, tenho certeza, garanto que eles têm todo tipo de vigilância. A única coisa que eles não tinham até agora eram agentes a pé, agentes em caminhonetes, um patrulhamento da fronteira era a única coisa que não tinham. Eles tinham o detector de pessoas, o reconhecimento facial, os drones, as câmeras termais, tudo. A única coisa que já vemos que aqui não se via antes ou não se via tanto é a patrulha de fronteira. Aqueles tiras típicos que vemos na fronteira com o México, com Tijuana, que ficam lá sentados em suas caminhonetes brancas e verdes. Esses são os que já estão se mostrando com uma presença cerca de 300 vezes maior do que tinham antes, só alguns anos atrás. Ou seja, da forma mais clara que eu posso te explicar. Antes, essa fronteira era vigiada de forma digital. Eles tinham agentes virtuais digitais, ou seja, câmeras, drones, câmeras termais, sensores de movimento. Agora, eles já têm patrulha de fronteira de carne e osso, já tem botas dos agentes e pneus das caminhonetes no chão. Ou seja, já não é mais virtual, digital, agora é como no México. Vamos ver, vamos dirigir até que apareça um. Olha, se você quiser atravessar por aqui, definitivamente precisa que alguém te pegue do outro lado, porque digamos que por aqui você pode passar caminhando e ninguém te vê. Olha, não parece ter patrulha nem nada. Olha, ali não é a vaca que vai te ver. Mas do outro lado, né, os donos dessas casas, desses sítios, se te virem, vão chamar a polícia. Ou seja, alguém teria que te buscar ou você teria que conhecer alguém que mora ali, que te deixe entrar, que te deixe se esconder. E se você chegar na Avenida dos Estados Unidos, cheia de carros e estiver a pé, não é só a patrulha de fronteira que pode te ver. Qualquer pessoa que te veja andando vai pensar, essa pessoa não é daqui, essa pessoa acabou de cruzar e vão te denunciar para a polícia. Bom, ali na frente o que aconteceu? Algum gringo tentou entrar ilegalmente aqui, mas se você entrar por aqui e passar aquele bosque ali, já consegue ver essa rua. Olha, na cidade de Blaine, Washington, você chegaria a essa rua, mas essa rua seria muito parecida com esta, com pouco trânsito e casas. Só isso. Das pessoas que se conhecem por aqui, ou seja, as pessoas que estão andando não tem, quase não tem, e os que estão são os que moram por aqui. Por isso te digo, se algum morador te vir, vai te denunciar à polícia. Ou seja, passando essas casas já está a bandeira americana ali. Duvido que se um desses te ver, ele diga, bom dia, irmão, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Ou seja, aqui já, olha, aqui já, ou seja, você está passando por isso. Ali já está a Avenida dos Estados Unidos, ali alguém teria que te buscar se não te pegarem aqui. Veja se seu amigo está ali estacionado para ele parar rápido ali. E você aqui atravessa correndo assim, correndo rapidinho e chega lá, ele poderia te buscar? Seria a única forma. Novamente, não estou recomendando, não recomendo que ninguém faça nada ilegal. Só estou sendo realista, de forma realista. Eu te digo quais são as suas possibilidades. Agora... Esclarecimento. Estou te dando as suas possibilidades de atravessar esse trecho de 200 metros que estou te mostrando agora. Quais são as suas possibilidades? Que você vai sair dessas 3 ruas da fronteira e ir para uma cidade americana sem que te peguem. Porque lembra que a zona de fronteira vai até 100 milhas, 160 quilômetros da fronteira. E levando isso em conta, o mais provável é que sim, você seja pego. É o mais provável. Galera, eu não estou tentando desmotivar ninguém, não estou menosprezando ninguém. Vocês sabem que eu ofereço todo o meu apoio aos indocumentados, porque eles são a base que sustenta a maior economia do mundo. Mas vão te pegar, vão te multar e vão prender o seu amigo que for te buscar. Ele vai perder a cidadania ou a residência, se tiver, e se não tiver, também vai ser deportado.
vão ser acusados de tráfico humano, vão ficar numa prisão americana, que são horríveis. Olha, eu prefiro estar pobre e ferrado, comendo uma vez por dia, sem sapatos, na minha cidade, em Chiapas, do que numa prisão americana. E se você for cruzar assim como está nessa fronteira, é o mais provável. Por isso, o propósito deste vídeo é desestimular a ideia que vocês possam ter de cruzar por aqui. Não vale a pena pelo menos pagar para um dos agentes, porque eles também são corruptos. Nem todos, é claro, mas existem, como disse Xi Jinping, o presidente da China. Para acabar com os cartéis, é preciso desmantelar a DEA, o FBI, a CIA e a Patrulha de Fronteira. Isso quer dizer que todas as drogas que entram no México é porque muitos agentes de fronteira estão envolvidos, recebem subornos, estão comprados, mas isso é para trazer milhões em mercadorias. Eu imagino que um ou outro de vez em quando aceitaria passar pessoas, mas se você não tem um contato com um desses agentes que está comprado, não é assim tão fácil de entrar. Já te disse minha opinião, mas eu não te digo o que fazer, você toma a sua decisão. Te desejo o melhor em tudo, de todo o meu coração, o melhor para você. Mas olha, se você conseguir entrar no Canadá, e o que você procura é trabalhar por baixo dos panos ou busca uma vida melhor. Fique aqui no Canadá, a menos que já tenha família lá. Se está começando do zero, é melhor ficar no Canadá. Essa é minha opinião. Isso já é questionável. Se vale a pena viver nos Estados Unidos, isso você pode debater, mas viver como indocumentado definitivamente não vale a pena, pelo menos no começo. Se você já tem 30 anos lá, com filhos e netos, pode valer a pena por eles? Vamos fazer a comparação. Ilegal nos Estados Unidos versus ilegal no Canadá. Ambas as situações são difíceis, mas no Canadá você está um pouco melhor? Lá, não vão invadir sua casa de madrugada de helicóptero, arrombar sua porta, agredir seus familiares e jogar gás de pimenta nos seus filhos. Eles não vão te fechar no trânsito em alta velocidade na rodovia, correndo o risco de você bater. E não vão jogar gás de pimenta no seu bebê de 3 meses. Ou seja, desse ponto de vista, é muito pior estar ilegal nos Estados Unidos do que no Canadá, embora estar ilegal não valha a pena em nenhum dos dois. Ali na frente tem um... Olha, vamos chegar mais perto para ver se não é um tira. Sim, sim, é um tira. Olha, sim, é um migre. Olha só, aí está. Deixa eu ver. Sim, é sim. Ah, já encontramos o primeiro. Migra, tira. Olha, aqui é o Canadá. Aqui são os Estados Unidos e aqui está o tira. O bom é que eu posso entrar até aqui, olha, quer dizer, essa estrada ainda é Canadá. Ou seja, tudo isso é Canadá, até aqui é Canadá, ou seja, aqui eu já estou entrando nos Estados Unidos. Por isso que a imigração está ali e aquelas ruas ali já são Estados Unidos. E com esses carros que estão passando, eu posso me aproximar um pouco para que não me peguem nas nádegas, mas aí eu já estou entrando ilegalmente e ali está a polícia. Olhem, ele me viu e subiu o vidro escurecido. Bom, essas sempre estiveram aqui, assim, não são nada novo, sempre estiveram aqui, não são novidade. Mas vamos ver agora as outras ruas para ver como estão. E essa foi a triste história que vocês viram no início do vídeo. Esse parque costumava ser um parque internacional compartilhado. Você pode ver isso no último vídeo que fiz sobre isso. Você pode entrar tranquilamente, sem nenhum problema. Eu costumava vir aqui com meus amigos da escola, a gente sentava exatamente nessa grama, nesses mesmos bancos. Será que a gente poderia pedir água nessas casas que estão aqui, já nos Estados Unidos? E não acontecia nada, já fazia parte da cultura canadense, dessa região. Toda pessoa que cresceu em Vancouver tem essa lembrança de vir a esse parque e conhecer crianças americanas, adolescentes e outras famílias que voltavam para os Estados Unidos e você para o Canadá? E não acontecia nada. Havia ocasiões em que você socializava ou conhecia alguém e via essa pessoa todos os verões aqui e nem sequer sabia de que lado ela morava. Era uma perfeita harmonia entre as pessoas da fronteira do Canadá e dos Estados Unidos. Havia, porque este parque cumpria a função que o seu nome diz, Parque Compartilhado Internacional.
metade no Canadá, metade nos Estados Unidos, todos podem usar o parque e já confiam em você, confiam na sua integridade como ser humano, confiam na sua honestidade, que você vai voltar para o lado que te pertence e ninguém te revistava. Isso fez com que isso não seja mais possível. Nos mostra uma diferença clara. O sinal da decadência no mundo, a pouca fé que tínhamos na humanidade, as poucas coisas que ainda funcionavam de forma harmônica, já acabou. Este é o fim de uma era. E não é só a nostalgia de saber que meus filhos já não vão poder vir aqui como eu fazia. Mas vejam como estamos regredindo. Vejam como estamos indo de mal a pior. E não é que eu vim aqui quando criança, eu vim quando adolescente e jovem adulto, entre os 17 e os 21 anos, não faz tanto tempo assim. Só vejam como eu estava confiante ao entrar no parque para gravar este vídeo. Eu sabia que ainda dava para entrar, não fazia ideia de que isso já não era possível. Eu, todo confiante e ingênuo, fui entrando enquanto gravava, e foi por isso que me pararam. Vejam como teria sido o vídeo. Aqui, as belas ruas do Canadá, mais uma vez, a Rua Zero, que é onde o Canadá termina e os Estados Unidos começam. Então vamos passar, diz aqui. Aviso, qualquer pessoa que tente entrar nos Estados Unidos deve se apresentar à alfândega, ou seja, aos oficiais de imigração. Qualquer pessoa que não se apresentar está sujeita a penalidades, punições, incluindo prisão. Ui, olha, não passará e veja um pulo. Não cruzar a fronteira internacional. Quem passar será preso e acusado. Ui, e ali está a polícia. Como a grama está verde e brilhante aqui em Vancouver, comparado com Alberta, mas não deixem que essa grama verde engane vocês. Este lugar, por mais bonito que pareça, é o centro de uma disputa entre dois países. A polêmica atual entre o Canadá e os Estados Unidos, onde os canadenses estão se rebelando um pouco por sua dignidade, porque não querem ser vistos como inferiores. E os americanos dizem, ei, você é nosso filho, nosso servo, nosso subordinado, não é? Aí vem outra viatura para me interrogar e ali tem outra. Ah, eles vêm conversar? Faço a ressalva, essas pessoas não são agentes do ICE, são agentes da patrulha de fronteira, eles sim têm que estar aqui e eles sim. Eles apreendem drogas, armas e outras coisas perigosas, explosivos que cruzam para ambos os países. Essas pessoas realmente têm uma função importante. Não digo que sejam perfeitos ou que nunca tenham violado direitos humanos, apenas que a patrulha de fronteira é necessária em qualquer país. E aí você pode ver como ele desce para me bloquear, para que eu simplesmente não continue andando. E essas pessoas, a maior parte do trabalho que fazem é patrulhamento. Agora, essa já é outra história, essa é outra história. Já estão vindo aqui me interrogar? Bom, vou deixar vocês, vou ver o que eles querem. As pessoas se aproximam e perguntam o que estou fazendo. Respondo, como assim? Não posso estar aqui? Dizem que não e pergunto, como assim? Não posso mais. Quer dizer, esse parque é compartilhado. É um parque internacional. É metade Canadá e metade Estados Unidos e eu posso entrar. E ele me disse, você veio aqui há muitos anos, né? E eu disse, sim, eu vim aqui quando era adolescente. E ele me disse exatamente assim, do jeito que estou contando, mas em inglês. Ele me disse, esse mundo já não existe, isso já não funciona. Ele disse, that doesn't work anymore. E eu pedi desculpas a eles. Eu disse, desculpa pessoal, eu não sabia, sou canadense, mostrei meu passaporte e eles disseram, não faça isso de novo. Ou seja, eles tiveram compaixão de mim, me perdoaram porque ali eles poderiam ter me detido e levado para um centro de detenção do ICE. Mas não sei, eu expliquei para eles, é que esse lugar, eu vim aqui com meus amigos da escola, aqui em Vancouver eu fui para o ensino médio, depois me mudei para Alberta. Quando me casei, me divorciei e quis voltar para ver porque tenho muitas lembranças aqui, este é um parque que marcou grande parte da minha adolescência. E eles me viram assim, como se fosse com remorso, como se fosse um coitado, e vivem em um mundo de fantasias que já não existe mais. Eles tiveram compaixão de mim e me disseram para voltar para o Canadá. Só me pediram meus documentos e me disseram para ir embora. Eles verificaram meu passaporte canadense e me disseram que esse parque não está mais disponível ao público.
Como cidadão canadense, você não pode mais atravessar, pode ir. Eu vinha a este parque com meus amigos da escola quando era adolescente. Aqui a gente brincava, conversava, fazia churrasco e só de longe víamos os agentes de imigração dos Estados Unidos que nos viam e nos ignoravam. E agora eu me aproximei por 1 minuto e já vieram me expulsar. Só tirou uma foto do meu passaporte. O bom é que eu estou com meu passaporte canadense, senão ali mesmo eu seria detido. Bom, já estou de novo no Canadá. E já entrando no Canadá, a imigração canadense me pegou. A imigração canadense. Olhem, os americanos ainda podem usar o parque, ou seja, quem mora do lado de Washington ainda pode usar, mas os canadenses já não podem mais. E os agentes canadenses me repreenderam pior do que os americanos, bem na frente deles. E os agentes americanos se aproximaram para ver a bronca que eu estava levando e os dois começaram a me repreender juntos. Chegou a patrulha de fronteira canadense, a polícia local canadense, os agentes da alfândega canadense e a patrulha de fronteira dos Estados Unidos. Tinha entre 4 organizações, uns 11 agentes divididos em 4 patrulhas, me repreendendo dizendo: não nos importamos, não nos interessa a sua nostalgia de jovem, esse mundo já não existe. Foi o que mais me doeu, que repetiram isso para mim umas 10 vezes. Até um policial canadense. Ele me puxou, me mostrou o sinal e disse: você não sabe, cara, não viu? E eu disse: sim, cara, mas esse mesmo sinal estava lá há 20 anos e a gente não ligava, passava por cima dele. E ele me interrompe para me calar e diz: é que a ignorância, a nostalgia, não te exclui da responsabilidade. Então temos que te deter. Me colocam na viatura canadense, me levam para a alfândega e no caminho o oficial que falou comigo, que me conduziu, me diz: eu entendo, também vim aqui quando criança e fico triste que agora não podemos mais entrar. Mas eu tenho que te deter. Você não está preso. Mas eu preciso te deter porque temos que fazer um show para os agentes americanos. É assim que se diz em inglês. We gotta put on a show for them. Ou seja, temos que encenar para que eles nos vejam. Então agora que eles estão te vendo, finge que está trabalhando assim, como se já tivessem te visto cruzar. Nós temos que fazer eles pensarem que você está preso. Mas não é só isso. Ele me levou até a alfândega e lá na porta me entregou meu passaporte e disse: vai embora. Nem cheguei a entrar no escritório. Ou seja, me deixaram ir. Assim como os agentes americanos me deram uma chance e não me levaram para a detenção do ICE. Da mesma forma, os agentes canadenses não me processaram, só me disseram para ir embora, já que eu não estava sob a vista deles. Ou seja, qual é a moral desse vídeo? O mundo em que crescemos já não existe, assim como a selva de Chiapas, onde eu era criança, já não existe mais. As ruas de Tuxtla Gutiérrez, a capital de Chiapas, onde eu estava quando era adolescente, já não existem mais. E agora também. Essas ruas e parques do Canadá, onde passei os últimos anos da minha adolescência e os primeiros anos da minha vida adulta, também já não existem mais. Agora, a pergunta é: daqui a 10, 20, 30 anos, o que mais eu tenho agora que amo, que já não vai mais existir? Que coisas vão deixar de existir, que vão piorar o mundo? Que a coragem esteja com você e nos vemos na próxima!